E aí, meu aluno querido, tudo bem? Aqui é o professor Pablo. Vamos começar a falar sobre um assunto bem interessante dentro de língua portuguesa, que é o assunto de ortografia. Tá? Então vamos trabalhar com essa parte de ortografia, que na verdade é a escrita correta das palavras. Dá um pouquinho de trabalho, porque há várias regras que você precisa estudar, várias coisas que você precisa memorizar. Como é que cai a ortografia em prova? Depende, né? Depende muito da sua banca. Pode ser uma questão diretamente de ortografia, pedir para você marcar a palavra que está escrita incorretamente ali, dentro de uma série de palavras, ou qual palavra apresenta uma derivação determinada. Então, pode ser uma questão direta de ortografia ou uma questão indireta. O que é uma questão indireta? A banca reescreve um trecho de sentença ou pede qual a alternativa a algum termo em desconformidade com a normativa ou algum termo incorreto, e você tem que achar ali no meio um erro de ortografia. Cai muito em prova? Então, também depende da banca. Eu posso mencionar para você algumas bancas que cobram mais, outras que cobram menos. A exemplo da banca CESP, ela cobra bem menos ortografia do que outras bancas. A banca FCC também cobra menos. Agora, por exemplo, por incrível que pareça, uma banca ESAF cobra mais. Agora, vamos imaginar aqui, se estiver no seu edital ortografia oficial, você vai deixar de estudar porque as bancas cobram menos? Não, você tem que saber, principalmente se você tiver que escrever uma redação, né? Saber escrever redação é fundamental e também escrever as palavras, quer dizer, regras ortográficas são imprescindíveis aí para você mandar bem em qualquer assunto. Tá ok? Então vamos começar o nosso trabalho aqui. Quando eu falo para você de sistemas ortográficos, nós temos que pensar que existe um sistema oficial, certo? Nós temos ali um sistema oficial e esse sistema oficial de quando em quando se atualiza. Como assim? Nós temos acordos gramaticais, certo? Convenções gramaticais que começam a funcionar na língua. Então aqui, ó, eu estou falando para você de uma ortografia que vem num processo histórico de funcionamento, de evolução, e agora nós temos um acordo ortográfico, certo? Acordo ortográfico. Nessa aula específica sobre ortografia, eu não vou falar sobre o emprego do hífen, tá? Isso aqui você pode observar numa aula só sobre o emprego do hífen. Aqui eu vou falar sobre como escrever as palavras. O acordo ortográfico que nós temos vigente, na verdade nós temos dois acordos vigentes, né? Nós temos aquele que vai valer especificamente, que é a única forma de registro a partir de 2016, e nós temos o anterior, né? Então nós temos de 2016 para frente a necessidade de um acordo ortográfico apenas. 2016 para trás, você pode ter nas bancas ainda o novo acordo ortográfico e o antigo, uma mescla deles. As grandes mudanças mais substanciais nem estão no nosso português, estão no português de Portugal, certo? Na nossa língua portuguesa, o que mudou mais foi a acentuação. Mas eu não estou muito preocupado com isso agora. Por quê? Porque dificilmente isso vai ser cobrado em prova por hora. Tá? Essa parte de mudança de grafia. Pode cair na sua prova? Pode. Mas nós temos que saber antes quais são os sistemas ortográficos subjacentes para escrevermos as palavras atualmente utilizadas e sem alteração, sem mudança. Tá? O que eu quero que você entenda. Nós temos aqui a noção desse orto. Vamos pegar só na forma de ortografia. Esse orto significa correto, certo? E o grafos, a forma grafos, ou grafain, né? Vem de escrever, então escrita. Disso nós entendemos que a ortografia é escrita correta. Tá, aí que nós temos que saber. Na língua portuguesa falada no Brasil, na língua portuguesa, pensemos, nós temos ali as letras do nosso alfabeto. Você pode acompanhar no seu material. E nós tivemos a inclusão de 3 letras, né? K, W, Y. Por quê? Porque pela utilização dessas letras nas palavras, foi necessário incluir no alfabeto. Antigamente isso não era incluído. E aí, professor, o que eu tinha que fazer? Você tinha que adaptar, por exemplo, a palavra Kant, o nome do filósofo Kant, assim, ó, Kant, que era escrito que é escrito com K. Se você pegar livros antigos, eles faziam uma adaptação e ficava assim, ó. E o nome do cara é escrito desse modo. Sério, isso já foi feito no português fala no Brasil. Tá, isso não ocorre mais, né? Então o que acontece? Quando nós utilizaremos K, W, Y,
basicamente em abreviaturas e símbolos de uso internacional. Por exemplo, aqui ó, um kg para designar quilograma, que também pode ser escrito com K, e o W que designa watt. Perfeito? E em palavras estrangeiras de uso internacional, nomes próprios e os seus derivados. Quando eu falo Kremlin, por exemplo, eu escrevo com K. Kepler, o nome do cara, eu escrevo com K. Se eu disser kepleriano, eu vou escrever com K também. Darwin, darwiniano, eu vou escrever com esse W. Bayern, assim ó, do Lord Byron. E byroniano também tem que escrever desse modo. Por quê? Porque essa é a designação correta dessas formas. Essa é a maneira correta de empregar essas palavras aqui. Beleza? Então preste bastante atenção quando você estiver empregando essas letras. Elas não são mais expurgadas da língua portuguesa, elas são utilizadas. Perfeito? Ah, agora, professor, se eu estiver escrevendo alguma coisa em português e trocar o C pelo K, não, daí aí, cuidado, você errou. Por exemplo, o meu nome aqui é Carol, mas quando eu escrevo assim, ó. Eu escrevo só Carol, assim. Na hora que você escreveu Crow, entendeu? Ah, mas só uma identificação na internet. Ó, veja uma coisa. Isso aqui não significa isso aqui. Ah, mas as pessoas podem ler desse modo. Lembre-se de que isso seria informalidade, mas para coloquialidade, não para o registro formal, e a gente está estudando registro formal. Então é importante ficar preso a isso. Muito bem, vamos começar a estudar o emprego de algumas letras, certo? Porque algumas letras oferecem dificuldade. Talvez você seja uma dessas pessoas que possa sofrer pelo emprego dessas formas de grafia. Eu vou falar do emprego da letra E e da letra I, beleza? O que é que nós vamos escrever com a letra E? Usualmente, algumas palavras que são formadas com o prefixo ante, que vai significar alguma coisa como anterior ou anterioridade. Por exemplo, antebraço, certo? Antes do braço, digamos. Antevéspera, com E e não com I. Antecipar. Se bem que se alguém escrevesse antecipar, tinha que levar uma voadora na beiça. Porque, meu Deus do céu, é com E, não é com I. Antediluviano. O que é isso, professor? Antes do dilúvio. Porra, nunca ouvi essa palavra. Agora você está vendo. E é com E. Perfeito? O que mais? Vamos escrever com E a sílaba final de algumas formas conjugadas. De alguns verbos. Os verbos terminados em OAR e UAR. Quando eles estiverem no subjuntivo. Como assim? O verbo abençoar. Eu digo que ele abençoe, com E. Continuar. Ó, verbo continuar. Que ele continue. É com E e não com I. Certo? Por mais que as pessoas digam continue, né? Eles dizem assim, mas você tem que escrever com E. Ó, do verbo pontuar. Tomara que ele pontue bastante. Você escreve com E. Apesar de o som sair com I, certo? Pontue, beleza? Porque se transforma numa espécie de semivogal ali, tá ok? É por isso que o som sai de I, mas a grafia é com E. E algumas palavras por sua origem. Por exemplo, arrepiar, cadeado, creolina, desperdiçar, desperdício, destilar, disenteria, e não é disenteria, é com E, disenteria, empecilho, aí indígena, irrequieto, mexerico, mimeógrafo, se bem que ninguém mais usa essa parada, né, o mimeógrafo, mas é com E que você escreve. Orquídea, quase, sequer, não sequer, seringa, umedecer e não umedecer, etc. Tá ok? Você escreve essas aqui com E. Pablo, essa parte de ortografia eu acho foda. Não, mas não é, tá? Dá um pouquinho de trabalho? Eu até entendo que dê um pouquinho de trabalho, cara. Mas nada que vá te matar, entendeu? Você precisa memorizar algumas dessas partes aqui. Então é uma sugestão buena para você aprender. Olha só, vamos escrever com a letra I. Atenção para isso. Palavras formadas com o prefixo ante. Esse ante é diferente do ante. Ante significa antes, esse ante aqui significa contra. Então eu falo, ó, antiaéreo, bateria antiaérea, anticristo,
antitetânico, anti-inflamatório. Você está vendo esse fim aqui, velho? Você está vendo? Agora, no novo acordo ortográfico, quando você tiver um prefixo finalizado numa vogal, iniciado com uma vogal igual, você vai colocar um hífen, tipo micro-ondas, tipo anti-inflamatório. Mas se você tiver vogais diferentes, você vai escrever sem hífen, certo? Como assim, professor? Por exemplo, socioeconômica, certo? Infraestrutura. Você vai escrever tudo junto agora. Muito bem. Depois, a sílaba final de algumas formas conjugadas dos verbos terminados em AIR, IOER ou UIR. Como assim? O verbo cair, tá? Ele cai, com I. Sair, ele sai, com I. Diminuir, diminui, com I. Doer, ele dói. Então, com I no final. Os ditongos. Ai, oi, ui. Veja, pai, foi, herói, influi, certo? Tudo com I, nesse caso. E as seguintes palavras pela sua origem, né? Aborígene, chefiar, crânio, criar, digladiar e não degladiar. É digladiar porque vem de di, dois, certo? E gladio. Gladio é uma espada curta, certo? Que os gladiadores usavam. Então, digladiar é lutar com gládios. Aí, displicência, escárnio e não escárneo, implicante, impertinente, impedimento, inigualável, lampião, pátio, penicilina, privilégio, já foi questão de prova. Perguntaram se a forma correta de derivar privilégio era essa aqui, ó. Privilegiar. Não, cara. É privilegiar com I. Essa é a forma correta, certo? Requisito, etc. Perfeito? Batemos aqui essa partezinha do emprego dessas letras. Na verdade, quando nós estudamos ortografia, é basicamente isso que nós estudamos. O emprego de algumas letras, de algumas formas aqui, para manter a correção gramatical, né? Para não haver muitos problemas quando pensamos a respeito disso. Bueno? Vamos lá. Existe uma possibilidade de mudança de sentido caso você mude a letra, tá? Do E para o I. Eu vou mostrar aqui alguns casos. Por exemplo, arrear é você colocar arreios em alguma coisa, certo? Arriar é abaixar ou desistir, perfeito? Arriar, pense, arriar a calça, abaixar a calça. Arrear, por arreios. Área é uma extensão territorial. Área é uma peça musical, certo? Com acento. Área, área. Ele cantou uma área. É uma grande área, certo? Delatar, denunciar. Dilatar é alargar ou aumentar. Descrição é o ato de descrever. Discrição é a qualidade de quem é discreto. Discriminar, absolver, retirar o crime. Discriminar é separar, criar uma espécie de seleção. Emergir significa algo como vir à tona. Imergir é alguma coisa como mergulhar. Emigrar significa sair do país do local de origem. Imigrar é entrar em um país estrangeiro. Eminente é uma pessoa importante e iminente, uma pessoa ou algo importante. Iminente é aquilo que está prestes a acontecer, que está bem próximo de se concretizar. Beleza? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui agora em uma coisa que o novo acordo ortográfico nos ensinou. Bem, o que foi que ele nos ensinou? O seguinte, que você vai escrever com a letra I e não com a letra E antes de sílaba tônica. Como assim? A palavra acriano é com I, certo? Por enquanto, ainda é certo falar acriano. Por enquanto, isso aqui é o acordo ortográfico antigo. Esse é o novo acordo ortográfico.
esse E vai dar lugar para esse I. De uma vez por todas, as duas formas já estão corretas. Agora, quando nós tivermos apenas o acordo ortográfico como algo válido, você vai utilizar a letra I apenas. Rosiano e não Roseano. Beleza? Isso aqui significa que os nomes também deveriam mudar. Deveria ser Rosiana e não Roseana. Entendeu? Isso é uma flexão aqui do nome apenas. Mas, ó, é escrito com I por causa da sílaba tônica. Rosiano. I e não E antes de sílaba tônica. Camoniano e não camoneano. Nitiano e não nitiano. Etc. Beleza? Então, aqui, informações sobre como grafar E e I. Muito bem, então, aqui, beleza. Finalizamos essa partezinha aqui sobre essa informação do E e do I. Vamos adiante? Olha só. Emprego de O e U. Como nós vamos empregar essas letras? Também vamos seguir o mesmo princípio, tá? Veja só. Apenas por exceção, as palavras em português com sílabas finais átonas, quer dizer, mais fracas, terminam em US, tá? Apenas por exceção. O comum é que nós escrevamos com OS. Por exemplo, carro, ó, ou carros. Essa é a sílaba átona. A tônica é antecedente, porque é uma paroxítona. Aluno, escreve com O. Abandono, você escreve com O no final. Abono é a mesma coisa, você tem aqui a sílaba tônica e aqui a sílaba átona. Chimango, suborno, etc. Agora, quais são essas exceções que eu mencionei? Veja, bônus, vírus, ônibus e etc. Aqui eu tenho uma paroxítona terminada em US. Paroxítona terminada em US, ônibus, proparoxítona. Mas você perceba que isso aqui é tão raro que tem que vir acentuado. Isso é tão comum que vem sem acento. Por isso que eu mencionei que apenas por exceção a sílaba átona de uma palavra, a sílaba final átona vai ser terminada em US. Ok? Muito bem. Olha só. Nós vamos utilizar proparoxítonas ou paroxítonas com terminação em ditongo, tá? Terminações com as terminações ua, ula e ulo. Por exemplo, vamos empregar o u aqui. Eu falo tabuá e não taboá. Fabular, tá? É uma proparoxítona. Aqui eu tenho uma paroxítona. Crápula, proparoxítona. Coágulo, você percebeu? Então eu vou utilizar essas formas em paroxítonas ou proparoxítonas. Essa terminação ua, ula ou ulo, com esse u empregado. Agora, as terminações ao, ola e olo com o. Então, só aparecem em algumas palavras. Por exemplo, mágoa, certo? É uma paroxítona aqui terminada de ditongo. Mágoa, certo? As pessoas falam mágoa. Eu poderia separar como uma proparoxítona? Mágoa. Em tese poderia. Mas perceba as demais. Névoa, nódoa é a mesma coisa. Agrícola, certo? Vinícola, varíola, etc. Atenção para isso. Nós estamos pensando no emprego do O e do U pela terminação da palavra. Então, pela terminação fica evidente essas formas aqui, certo? Então, atenção. Ao, ola e olo, tá? Em palavras como mágoa, nódoa, certo? Perfeito. Simples isso aqui, né? Pablo, essas regras de ortografia, onde é que a gente encontra? Basicamente nas gramáticas. E nem todas as gramáticas trazem todas as regras de ortografia, porque é a regra pra caramba. Vamos escrever com a letra O as palavras abolir, boate, botequim, bussola, costume, engolir, goela, moela, moleque, mosquito. Eu fiz questão de mostrar essas palavras porque as pessoas podem soar como U. Por exemplo, abolir, boate, botequim, bússola, tá? Mas você escreve com O. E com a letra U. Bulício, buliçoso, bulir, camundongo, curtume, cutucar, jabuti, não é jaboti, é jabuti, jabuticaba,
rebuliço, urtiga e não ortiga, urticante, etc. Pablo, como é que eu vou saber todas as palavras se você colocou etc? Porque nas gramáticas, inclusive, você tem isso, tá? Então, é difícil você listar todas as palavras assim. Você pode ter o auxílio de um dicionário para tirar as dúvidas a respeito disso. Vamos ver o emprego de G e J agora. Essa parte é interessante porque as pessoas costumam confundir em razão da sonoridade. Mas a reflexão é simples. Ó, a letra G só vai ter som de J diante da letra E e da letra I. Então não tem como errar isso, certo? Eu escrevo assim, ó. Gesso, gelo, agitar, agitador, agir e gíria. Então o G só vai soar desse modo antes de E, ó, ou I. De resto, o som vai mudar. Vamos dar uma olhada aqui? Então preste atenção. Olha só. Vamos escrever com G. Palavras terminadas em agem, igem e ugem. Por exemplo, garagem, vertigem, rabugem, ferrugem, fuligem, etc. Quais são as exceções? Pela origem da palavra, a palavra pagem, lambugem, as pessoas falam lambuja, né, mas é lambugem, que pode ser um doce, uma gorjeta, lagem, certo? Então, essas aqui são as formas, que são exceções disso. E as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio ou úgio, com G. Perceba sempre ao lado aqui, ó, de um E ou de um I. Contágio, régio, prodígio, relógio, refúgio, certo? Conseguimos demonstrar essas formas aqui. Fácil também, né? Nossa, professor, isso aqui parece tão simples. Não, mas é simples. Você só tem que memorizar. A regra de ortografia por memorização. Veja, palavras derivadas de outras que já possuem a letra G, porque é derivação. Viagem, viajeiro. Pablo, nunca entendo a diferença de viagem com G e com J. Vou explicar, fique de boa. Ferrugem, ferrugento. Tá? Aqui, ó, tem a derivação. Vertigem, vertiginoso. Tem a derivação também. Regime, regimental. Olha a derivação. Selvagem, selvageria. Regional, regionalismo. Tá? Se bem que você escrevesse regionalismo com J, eu ia ter que te dar uma voadora no pescoço, cara. Porque não há como você escrever isso aí. E ó, aquilo que eu mencionei, a proximidade do E ou do I para garantir essa sonoridade. Em geral, após a letra R, por exemplo, em aspergir, ó, RG, pensa no RG, dificilmente virá RJ, tá? RG. Divergir, submergir, imergir, etc. Perfeito? Fácil, né? Junto com a letra R aqui. Vamos adiante. Olha só. As palavras de origem latina, como agir, gente, quer dizer, vem do latim, né? Proteger, surgir, gengiva, gesto. Palavras de origem árabe. Álgebra, algema, ginete, girafa, giz. Ó, palavra de origem árabe que começa com al é bem árabe mesmo, porque al em árabe é o artigo o ou a. Tá? Tanto que você vê Al Jazeera, Al Qaeda, Al não sei o que lá, como se fosse o ou a. De origem francesa, estrangeiro, agiotagem, geleia, sargento. Italiana, gelosia, ágil. Aqui, do castelhano, o espanhol, né? Gitano. E do inglês, gin, que vem do gym. Tá? Mas não gym, ginástica. Gym, a bebida, gin. Ok? Muito bem, com G, tá? Agora, com J, atenção para isso. Verbos terminados em jar ou gear e suas formas conjugadas. Gorjear, lembra lá das aves que aqui gorjeiam, né? Gorjeia, gorjeiam, gorjearão. Aí, Pablo, aqui apareceu RJ, geralmente é RG, mas olha qual é a forma do verbo. Gorjear, é com J porque termina em gear. Viajar, viajei, viaje, viajemos, viajante. Por que eu não posso escrever com G aqui? Porque aqui ficaria viagante, entendeu? Agora, você não vai confundir viagem e viagem. Ó, fiz uma bela viagem. Esse viagem aqui é o substantivo. E o substantivo é escrito com G. Agora, quando eu disser tomara que eles viajem amanhã, esse aqui é o verbo.
certo? Esse verbo aqui, a forma conjugada é escrita com J, perfeito? Para você não se confundir, para você não errar. Muito bem, vimos aqui mais um caso desses. Simples delícia, né? Olha só, palavras derivadas de outras que são terminadas em já. Por exemplo, granja. Aí você tem granjeiro, granjear, loja. Tem o J aqui, então é lojista, lojinha. Laranja, laranja, laranjal, laranjeira. Você não escreveu laranjeira com G, né, cara? Lisonja, lisonjeiro, lisonjeador. E sarja, ó, sarjeta. Apareceu o RG, mas é por causa da origem, tá? Aliás, o RJ, né? Por causa da origem, que vem de sarja e daí fica sarjeta. Uma espécie de diminutivo de sarja, é uma forma de diminutivo. Muito bem, palavras cognatas que têm uma raiz em comum, tá? Ou derivadas de outras que possuem o J. Essas aí continuarão com o J, ó. Laje, lajense, lajedo. Nojo, nojento e nojeira. Jeito, ó, é com J. Jeitoso, ajeitar, desajeitado, tudo isso vai receber essa letra J especificamente. Tranquilo. Vamos adiante? Olha só. Em algumas palavras aqui, ó, para nós batermos o martelo no G e no J. Conjetura, tá? Que pode ser escrito por enquanto conjectura. Ejetar, injeção, interjeição, objeção, objeto, objetivo, projeção, projeto, rejeição, sujeitar, sujeito, trajeto, trajetória, trejeito. Tudo com J. Tudo com J. Palavras que têm origem ameríndia. Como assim? Dos índios americanos. Geralmente do Tupi-Guarani ou africanos, né? Canjerê, canjica, genipapo, jequitibá, jerimum, gia, que é uma rã, jiboia, não tem mais acento, giló, giral, mogi, pajé e pajeú. E nas palavras aqui, apenas para finalizar, berinjela, cafajeste, jeca, jegue, Jeremias, Jerico, Jersey, majestade, manjedoura, ojeriza, é com J, pegagento, rigeza, sujeira, traje, ultraje e varejista. Aí você fala assim, Pablo, mas e aí? O que eu vou fazer para memorizar isso? Minha sugestão? Que você leia isso aqui uma vez a cada 3 semanas. Só para você ir olhando a palavra, associando a escrita, certo? Por quê? Porque quando é a título de exemplo, não existe necessariamente uma regra, e sim pela formação da palavra. Perfeito? Maravilha, então. Vimos aqui essa parte de ortografia, uma primeira parte, para você poder já trabalhar com isso inicialmente, mas ainda não acabou. É preciso continuar estudando, tá? Então, respire fundo aí e meta a cara nos estudos. Força, guerreiro!